Manuel Carvalho da Silva, principal rosto das lutas laborais em Portugal, representante carismático do sindicalismo, membro do Comitê Executivo da Confederação Europeia de Sindicatos, doutorado em Sociologia, secretário-geral da CGTP. Boa noite, Dr. Carvalho da Silva. Saiu mais preocupado ou mais aliviado da reunião desta tarde com a Troika? É mais nem menos. Talvez mais determinado em fazermos um grande esforço, em primeiro lugar, para confiarmos em nós próprios. Somos um país soberano, temos uma longa história, já saímos em vários momentos da história de situações muito difíceis e o povo foi capaz de se levantar para encontrar essas saídas. E é, acima de tudo, esperança e confiança que é preciso construir. A esperança é uma construção. Ou falou, ou só falou? Ou as duas coisas na reunião? Não, foi feita uma introdução, quer por parte do representante da União Europeia, quer depois complementada pelo representante do Fundo Monetário Internacional, colocando algumas questões e depois disso nós falamos e eles reagiram com um comentário digamos, relativamente curto e colocando mais um outro... Que género de comentário? Eu não gosto de comentar o que os outros dizem. Da nossa parte, o que posso dizer é que dissemos clara e inequivocamente. Em primeiro lugar, fizemos uma observação que julgo que é importante ter presente. Estas discussões com esta equipa, o Governo devia estar presente nelas de forma ativa. A resolução dos problemas é político, não é técnico, e eu vejo com bastante preocupação certos pronunciamentos, ainda ontem do Presidente da República. Acha que o Governo a Troika, neste caso, está a tentar negociar diretamente com os parceiros sociais também? Há uma coisa que há muito está escrita. Com partidos e parceiros sociais. Há uma coisa que há muito está escrita, não é? Sobre o que é a governação neoliberal. E hoje a União Europeia tem uma orientação de execução políticas claramente da maior ortodoxia neoliberal. E, portanto, essa governação muitas vezes induz e até apresenta com força fundamentos de ordem tecnocrática à sociedade para depois dar cobertura às suas posições políticas. Foi isso que aconteceu esta tarde? Qual era o espírito? Eu penso que este processo é um pouco esse, e isso é pena, não é? Porque nós temos órgãos, nós somos um país soberano, temos órgãos de soberania, temos um governo, temos um Presidente da República que tem a obrigação de estar junto do povo explicando a situação que se vive, porque essa é uma questão fundamental. O tempo que vivemos é um tempo de natural preocupação das pessoas, induz receios nas pessoas, induz medo, e há uma forma de vencer os medos e os receios, né? Que é conhecer as coisas, esclarecer as situações e dar confiança às pessoas, mobilizando-as com as suas forças individuais e coletivas. Deixe-me perceber, de certa forma... E os nossos governantes, e designadamente o Presidente da República, não têm feito isso. Mas vamos lá à questão. Sente que a Troika está a querer negociar diretamente com os parceiros sociais, neste caso da concertação ONU, neste caso os sindicatos, e também com os partidos. Que o Governo está a ser apenas uma ponte para isso. Não, eu faço uma constatação, é que há uma dinâmica que se vai criando na sociedade. Todos os dias vemos repetido até à exaustão que o Fundo Monetário Internacional e a União Europeia e o Banco Central Europeu vão adotar isto e aquilo, e isto vai entrando na sociedade. E vai ficando criado o caldo para depois virem as decisões políticas, que já não são decisões políticas nenhumas, são apenas, digamos, execução das orientações tecnocráticas ou técnicas que foram adotadas. Qual foi o espírito da reunião de hoje, se é possível definir? Foi cordial? Houve margem para negociar? Não, nós fomos claros. Não se trata ali, nem nós íamos negociar. Negociar, temos que negociar com o governo português. Mas sentiu alguma margem de conforto, pelo menos? Senti, ou melhor, tivemos espaço para colocar as nossas posições e propostas, e nós levamos propostas, levamos posições. Uma das coisas que dissemos foi esse comentário de ordem política, que acabei de referir, mas respeitando os interlocutores, expusemos os nossos pontos de vista. Aliás, os partidos à esquerda do Partido Socialista não aceitaram esse encontro. Compreende-se no contexto político, compreende perfeitamente as razões dos partidos políticos, e estamos num determinado contexto de aproximação às eleições, é preciso clarificar campos. Agora, nós sentimos na CGTP que tínhamos a obrigação de apresentar propostas, formulámos-las e já as enviámos a semana passada, na sexta-feira, aos órgãos de soberania,
Claro que elas não são divulgadas porque saem fora da receita que está... Que vai ser aplicada. Não, justamente... da receita que o poder, aquilo que é o centrão político, económico e financeiro do país, quer que continue a ser aplicado. Justamente aquilo que se acredita... Havemos de vencer essa barreira. É que a Troika pode flexibilizar o trabalho, as leis de trabalho, de forma automática, ou seja, que se prepara para impor uma maior flexibilização sem ter que os ouvir, no caso, por exemplo, os sindicatos, como aliás seria obrigatório pelo Código de Trabalho. Mas insiste numa coisa que eu acho que não é admissível no país. Ao nosso país não pode haver medidas adotadas pela Troika, pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Banco Central Europeu e pela Comissão Europeia. Mas não acha que é isto que se vai passar? As medidas a adotar em Portugal são da responsabilidade dos órgãos de soberania em Portugal. Senão estamos muito mal. E seria a democracia a ser posta em causa. Esse é um aspecto. As eleições de 5 de junho não podem ser um mero plebiscito para definir quem são os seguidores das receitas que vão gerir as receitas sem outra margem. Os executores. Isso seria os executores, não é, daquilo que foram decisões previamente combinadas. Mas o Carvalho da Silva não teme que essa, por exemplo, agora no que estamos a falar da flexibilização do mercado das leis de trabalho e até também a questão da reforma passar para os 68 anos, que já, enfim, tem feito aí caminho em alguns bastidores. Não, em Portugal está a fazer caminho. Neste momento, nós, em média, um indivíduo que complete, um homem ou mulher que tenha uma carreira completa, não é? Para ter o acesso ao total da sua pensão de reforma à luz da legislação portuguesa, para além de ter 40 anos de desconto, tem que trabalhar mais algum tempo e, portanto, isso já leva hoje à aproximação aos 66 anos. Mas eu estou a falar dos 68. Sim, mas o que eu gostava de dizer claramente é isto. O que nós ali apresentamos de forma inequívoca é isto. Portugal tem 3 problemas a resolver. Tem que resolver, e é possível, e nós temos propostas objetivas para conciliar a resolução do déficit público com o crescimento económico e com políticas que evitem rupturas sociais profundas na sociedade, porque há um perigo real de rupturas sociais profundas na sociedade portuguesa. E quanto a isso, o combate ao déficit público, e tivemos a oportunidade de dizer, passa por 2 ou 3 medidas muito concretas. Primeiro, o prazo que está estabelecido para o cumprimento da redução do déficit não é execuível. Nas fases, tem que ser alargado. Tudo o que seja menos 2016 não é possível. Sim. Segundo, a taxa de juro que Portugal venha a pagar num empréstimo e, portanto, nós dissemos claramente a esta equipa que nós estamos frontalmente contra e combateremos se vierem receitas idênticas às que foram aplicadas noutros países e que para aí se falam, mas dizemos, havendo um empréstimo, há uma coisa que é indispensável, é que a taxa de juro seja uma taxa de juro honesta. Não há razão nenhuma, por exemplo, para a Alemanha pagar nos seus empréstimos 2,5% ou 3% de taxa de juro, quando não está em dificuldade, e nós estamos no mesmo espaço que é o espaço da União Europeia, e tem que haver solidariedade, e nós estamos a pagar o triplo da taxa de juros que eles estão a pagar. Isto é um roubo autêntico. Não tem mais crédito a economia e o Estado alemão façam um Estado como o nosso, que está com uma dívida. Ainda a semana passada víamos um especialista destas coisas, britânico, não é, que dirige um centro de reformas na Europa, um centro de estudos para reformas na Europa, a dizer que Portugal não pode aceitar uma taxa de juros superior a 2,5%. E, portanto, esse é um outro aspecto. E a outra é as medidas para a recuperação, não é, desta situação. Sim. E nessas medidas há que introduzir um conjunto de mecanismos e também de políticas concretas que alterem isto. Em relação ao crescimento económico, a questão também é clara. O que é que nós precisamos? Precisamos de uma reorientação do crédito. Por exemplo, é impensável que um empréstimo que seja feito a Portugal continue a ser conduzido pelo poder financeiro. Portugal tem que ter a ação política sobre aquilo que são os comandos dos empréstimos que lhe forem dirigidos. Depois há que relançar toda uma dinâmica de desenvolvimento do país, é preciso uma reindustrialização do país, é preciso pegar a sério no setor primário, na indústria, mas também em serviços úteis, reequilibrar a questão entre exportações e importações,
faz-se um grande enfoque nas exportações, mas nós sabemos que é preciso tratar das importações. Reduzir há uma coisa em relação comercial. Sim, há uma questão que eu deixei passar em relação à dívida, mas que lá dissemos com clareza, não é? E o próprio representante do Fundo Monetário Internacional já tem dito. O problema do endividamento do país não é o problema do déficit que nós temos com o estrangeiro, não é o déficit público, em primeiro lugar. É o endividamento privado. E, portanto, isto tem que ser posto em equação. Deixe-me agora dizer-lhe uma coisa. Depois há um campo muito importante que eu gostava de ir lá, que é o campo da preocupação com as rupturas sociais. Aqui ainda há aspectos no que diz respeito. Porque nós batemos muito esse campo das rupturas sociais. Já lá vamos. Portugal vive uma situação naquilo que muito diz difícil. respeito aos direitos e garantias sociais, Jorge Miranda fez uma afirmação esta semana dizendo que os direitos sociais consagrados na Constituição estão em risco. Mas ele disse-o com uma nuance. Ele disse que pode haver uma suspensão temporária e não uma perda definitiva desses direitos sociais. O senhor aceitaria isso em prol da necessidade, da urgência do momento? Não, isso não é de todo aceitável, porque não há mais recuperação. Se não houver alteração... Há compromissos de sacrifício que se podem fazer, desde controlados, datados, etc., etc., mas nós tenhamos objetivamente uma análise sobre a realidade do que temos vivido recentemente. E permita-me chamar-lhe a atenção, desculpa a expressão, mas a realidade é esta. Nós só entre junho de 2010, do ano passado, e fevereiro deste ano, vimos quebra do subsídio social de desemprego cair a ser de 46%, menos 46% de impacto do subsídio social de desemprego, menos 34% do abono de família e menos 20% do rendimento de inserção social. No fundo, na sua opinião, essa suspensão já está em marcha? Em marcha e de que maneira? Muito bem. De que maneira dura, violenta, que coloca imensa gente... Eu repito, 20% de abaixamento do impacto do rendimento de inserção social. Mesmo antes da vinda da Troika e do empréstimo. Sim, se nós juntarmos a isto a situação do emprego, não é? Nós concluímos claramente, e dissemos hoje a esta equipa, que a solução da dinamização da economia, ou seja, do crescimento económico, não se resolve pelo lado do mercado de trabalho. Essa receita da ortodoxia neoliberal da União Europeia... Mas pela criação de riqueza já seja posta de lado... Mas o Dr. Carvalho da Silva disse recentemente